Boa noite, amigos e amigas. Vou gravar um capítulo aqui deste livro que eu estou gravando sequencialmente. O título do capítulo é A Coroação de Cirudã. Na sala do trono achava-se no andar 144 do Banco Internacional de Compensação, o mais alto edifício de Roma e o banco maior do mundo, Clarim, de todas as moedas e regulador do tráfico internacional. O não iniciado nos símbolos da Cabala e do Talmud desconcertava-se antes os estranhos desenhos das suas paredes de prata, do seu teto de bronze, do seu pavimento de lápis lazulis. Era uma sala de forma hexagonal que tinha pintado no chão uma grande estrela de 6 pontas, formada pelo intercruzamento de 2 triângulos equiléteros, um branco e outro preto, com uma das 6 letras do nome divino de Adonai em cada uma das pontas e o número 7 no centro. O teto mostrava no pavimento lanço um enorme círculo prateado que se movia lentamente. Quando os olhos se acostumavam ao seu movimento, descobriam a figura de uma serpente que mordia a cauda, símbolo da força universal segundo a alta magia. Dentro desse círculo havia uma estrela imóvel de onix verde, não de 6 pontas como a do chão, porém de 5, a estrela gnóstica ou pentagramática. Em cada um dos de bicos se lia uma das 5 sílabas do muito ilustre e muito eminente nome divino Tetragramaton, consoante Paracelso no seu discurso da filosofia oculta. Os necromantes judeus e os doutores da Cabala realizaram milagres com esses 2 emblemas, ou pentáculo, cujo sentido não explicam senão aos mais fiéis iniciados da alta magia. A estrela de 5 pontas, chamada estrela flamígera do microcosmo, é uma oração divina ou uma blasfêmia satânica, conforme a posição que se lhe der. Quando tem uma só ponta para cima, significa o pentagrama luminoso: vontade, inteligência, amor, força e beleza. Mas quando tem 2, é um hierográfico infernal, pois essas 2 pontas para o alto significa os 2 chifres de um bode, imagem de Satanás. As outras 2, as ovelhas caídas, a última, a extremidade do seu focinho prolongado pela barba. Num lado do hexágono, em cima de um estrado de 2 degraus e debaixo de um badalquim de seda vermelha, viam-se 2 tronos, e por trás deles, sobre a cortina amarela do fundo, a imagem de Satanás bordada em negro, conforme o ritual da Cabala.
sentado com as pernas cruzadas em cima do mundo. Estava ele representado sob a forma de um barbudo bode de grandes chifres, com uma estrela gnóstica na frente, asas negras de arcanjo, peito de mulher, patas de caprinas e duas serpentes entrelaçadas, formando um caducel sobre o seu felpudo ventre. Uma pálida meia-lua em crescente em cima à direita e outra sombria em minguante embaixo à esquerda. E a seus pés, em letras hebraicas, gregas e latinas, uma tríplice legenda extraída do Tarot. Por seres o único Senhor, és o único digno de adoração. A maneira de antítese. À frente do estrado havia uma grande cruz de madeira escura, sustentada na parede por sólidos ganchos que permitiam tirá-la e torná-la a suspendê-la. Nenhuma imagem cravada nela, mas no lugar do íris, um letreiro com a blasfêmia dos crucificadores de Cristo. Se é verdade que és filho de Deus, desce da cruz. Ao pé dela, num tripé de ferro, um pesado martelo e alguns grossos cravos dispostos para algum sacrilégio, simulacro de crucificação. Próximo ao estrado, abria-se uma porta guardada por soldados, e de um e de outro lado da cruz, largas vidraças de vidros multicores, através dos quais se divisava o prodígio das 10.000 torres e dos 100.000 jardins suspensos e palácios daquela Babilônia que foi a Roma dos últimos imperadores. A estupenda cosmópole ainda era a capital religiosa do mundo. O Papa tinha ali a sua sede, mas pela sua beleza e pela sua corrupção, já merecia ela o nome de Babilônia. Aqueles tronos que estavam debaixo de um badalquim vermelho era de rebuscada suntuosidade, construído de ouro e marfim, e tapizados de damasco negro, e tinha desenhos diferentes. O da esquerda mostrava na tapeçaria do respaldo as tábuas da lei, sustentada por 2 leões. O da direita, um dragão vermelho de 7 cabeças com diadema. As patas de ambos terminavam em soberbas safiras, talhadas com pés de cabra. Guardavam a porta 4 janizários do Cubã, com túnicas curtas, sem mangas, o que permitia ver o número 666 marcado a fogo nos seus nervudos braços. Esse número era o símbolo do anticristo, que uma moda estúpida aos que parece, e no fundo diabólico, difundira entre a gente esnobe. Em respeito ao lugar, escondiam ele as suas armas, pilhas secas, que matavam à distância, desferindo um invisível raio de luz violeta que coagulava o sangue ou o desagregava instantaneamente. Com um ritual semi-religioso, começaram a chegar os que deviam assistir à cerimônia. Primeiro, os 6 irmãos de Cirudã, seguido por 4 mulheres da sua servidão,
e atrás deles o pai e a mãe. A roupagem de todos era amarela, e nos braços deles notava-se a marca anticristã. Somente os 5 barbudos, personagem que entraram depois, vestiam de outro modo. Poucos na cidade conheciam os 5 misteriosos rabinos que haviam educado Cirudã. Estes traziam sobre as negras túnicas de manga flutuantes estolas brancas de linho e mantinham coberta a cabeça com chapéus de castor. As suas barbas, venerandas, jamais profanada pela tesoura, caíram-lhe sobre o peito. 2 criados trouxeram uma mesa entoalhada, ao redor da qual, sem dar as costas para o trono, sentaram-se aqueles subtilíssimos intérpretes de todas as ciências e dos segredos da Cabala, do Zohar e do Talmud. Sobre a mesa havia 5 rolos em seus canudos, disposto com os raios de uma roda, e no centro uma esplendorosa coroa imperial, rematada pela milenária estrela de Davi. Soou um corno penetrante, a porta se abriu, os rabinos puseram-se de pé e todos se inclinaram com aquele amor ansioso e triste que lhe envenenava as almas. Precedido por 7 zanizários e seguido por outras tantas belas moças, entrou Cirudã, raspada a barba juvenil, com o que se notava melhor a boca perfeita, caprichosa, arqueada por um soberbo e desdenhoso sorriso. Cor de mel e ondulado o cabelo curto que devorava a fronte, a qual, mesmo sendo augusta, era belíssima, resplandecente de obstinação e de luz interior. A tese como o trigo maduro, assim a trazem os soldados que vêm de longínquas campanhas. Verde e magnético os olhos e as sobrancelhas, quase oblíquas, como as dos nativos da rude Tartária. Rápido e perscrutador o olhar e o gesto imperioso de quem está seguro da sua estrela e conhece que é rei de reis. E não obstante parecia surpreso, como um jovem leão que pela primeira vez sai a campo aberto, sem saber que inimigo vai enfrentar, talvez outra fera, talvez um homem, talvez um Deus. Vestia uma clêmide de lã branca, ao modo grego, a qual deixava entrever o seu peito de gladiador. Cordão de ouro prendiam a sandália, a perna fina, tostada pelos ventos e sóis de longos caminhos. Nem anéis nas mãos, nem espada à cinta, nem marca nenhuma no braço nu. Pela janela divisava-se ao longe a colunata de São Pedro, enrubescida a sua possante cúpula, sobre o primeiro crepúsculo de Nizam, e coroada pela eterna luz, os olhos verdes brilharam
de ódio. Cirudã conhecia o lema que os cartuchos gravam na frente dos seus edifícios. Cruce stat dum volvitur orbe. A cruz fica enquanto o mundo muda. Fecham a janela, disse ele, e subiu ao estrado e ocupou o trono da esquerda. Nesse momento viram, sentado num dos degraus, uma mulher que ninguém conhecia e que, como as outras, traziam um turíbulo de ouro com brasas crepitantes. Quem era ela? Como havia entrado? Os cruéis janizaros iam expulsá-la dali, mas conteve-os Cirudã com um olhar que surpreendeu as outras mulheres. Verdadeiramente, se havia alguma delas digna do amor daquele mancebo, que mais do que filho dos homens, parecia um arcanjo. Era aquela pela sua rara formosura e pela sua serene audácia. A sua túnica de linho branco distinguia entre todas, e na sua belíssima fronte, que tinha a cor dourada das areias do deserto, via-se o misterioso número vermelho como uma ferida fresca. Seus olhos sombrios e sonhadores, ligeiramente apertados e como que puxados para as têmporas, eram no seu rosto caucásico um traço do extremo oriente que dava mais sabor à sua beleza. A sua boca pura e nervosa, do mesmo modo que a ruga perpendicular entre as duras sobrancelhas, revelava uma paixão cruel e fanática. Mas quando Cirudã fez o gesto que conteve os janizaros e encheu de ciúme as outras mulheres, desapareceram rugas e sombras, e sobre a pessoa dela só ficou o esplendor indescritível de uma beleza sem igual. Sobre as brasas do seu turíbulo estava se aquecendo um utensílio de ferro com cabo de marfim. Pouco a pouco, com a emanação dos perfumes, o ar da sala foi ficando ardente e embriagador, propício ao êxtase e às alucinações. Um dos 5 mestres sacou do canudo o rolo sagrado e aproximou-se, pondo os óculos de tartaruga e em voz alta e solene leu: promessa de Jeová por boca de Melziquil, no livro dos Salmos. Achei Davi, meu servo, ungi-o com o óleo da minha santidade. Minha mão será o seu auxílio, meu braço a sua força. E destruirei diante dele os seus inimigos. E ferirei os seus aborrecedores. Estenderei a sua mão sobre o mar e a sua destra sobre os rios, e o meu primogênito será o mais excelso dos reis da terra. E farei que a sua raça subsista pelos séculos dos séculos, e o seu trono durará eternamente. O velho enrolou o pergaminho
e levantado a mão direita, clamou: Os caminhos do Senhor estão abertos diante de ti, que reconstruirá o seu templo. Mas não és tu o primeiro que se apresenta em nome do Senhor e engana o povo. Lembra-te de Jesus de Nazaré, cujo nascimento o Talmude refere com palavras que horrorizam os cristãos. Ele se fez mago, chamou-se rei e foi condenado como apóstata e morto a pedrada na cidade de Lídata, na véspera da Páscoa. Tu, o verdadeiro rei dos judeus, guarda-te de te parecer com o Nazareno. O rabino calou-se, olhou ansiosamente para o seu discípulo, que não se dignou de olhar para ele, e voltou ao seu lugar. E levantou-se o que estava ao seu lado, a intrusa vestida de branco, lançou sobre as brasas um grão de perfume, promessa de Jeová por boca do profeta Ezequiel. Eis que abrirei os vossos sepulcros e vos tirarei das vossas sepulturas, meu povo, e porei meu espírito convosco e vivereis, e vos farei repousar na vossa terra. Eis que tomarei os filhos de Israel do meio das nações para onde foram, e os recolherei de todas as nações para onde foram, e escolherei de todas as partes, e os conduzirei à sua terra, e faloei uma só nação na terra dos montes de Israel, e haverá um rei que os mande a todos. O meu servo Davi será rei sobre eles. Tu, Cirudã, o ungido do Senhor, será esse rei e reconstruirá esse templo. Mas lembra-te de que outros se disseram enviados do Senhor e mentiram. Lembra-te do impostor Bar-Coziba, que 60 anos depois da ruína do templo, se proclamou Messias, filho de Davi, e arrastou consigo 200.000 soldados, que deixaram cortar um dedo em sinal de bravura. E reinou 3 anos e meio, e o imperador romano enviou contra ele os seus melhores generais, que assolaram 50 fortalezas, destruíram 985 cidades e mataram 580.000 judeus. O sangue correu para o mar, formando um rio de 4 milhas de extensão. E ali pereceu Bar-Coziba, que se dizia a estrela de Jacó. Tu que vens em nome do Senhor, guarda-te de levar meu povo à matança. Os lábios de Cirudã estremeceram um instante, como se ele fosse responder, mas ele guardou silêncio, e levantou-se o terceiro rabino e leu: Promessa do Senhor por boca do profeta Miqueias. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa de Jeová será levantado sobre todos os montes, e os povos correrão a ele, e acudirá muita gente, e virá e dirá: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei,
e de Jerusalém a palavra de Jeová. E ele julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas até muito longe. E eles converterão suas espadas em relas de arados, suas lanças em enxadões. E tu, Cirudã, filho de Davi, que reconstruirás o templo, será rei dos montes da Judéia, que estarão por cima de todos os montes. Mas guarda-te de ser como Salomão Malco, que a si mesmo se chamou a espada de Deus e enganou os povos e causou a ruína de milhares de pessoas, e foi queimado vivo 15 séculos depois do Nazareno. Levantou-se o quarto rabino com a decepção pintada no semblante ao ver o desdém com que Cirudã escutava as profecias e os conselhos deles. Era um ancião de pequena estatura e de membros poderosos. Quando alçava o braço, corria-lhe a manga e descobria-se-lhe a pele peluda, como a de Esaú. Esta é a sagrada Tora, onde estão escritas as palavras do mau profeta Balaão, filho de Beó, o varão dos olhos fechados, a sua boca comprada pelo rei de Moabe, para maldizer, enternecer-se ao ver os acampamentos de Israel e prorrompe em benção. Quão formosos são os teus pavilhões, ó Jacó, tuas tendas, ó Israel, são como vales cheios de bosque, como horta junta aos rios, como óleo plantado por Jeová, como cedro perto das águas. Uma estrela sairá de Jacó, um cetro se elevará de Israel, e ferirá os chefes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Virão navios das costas de Setim, e oprimirão Assur, e oprimirão Eber, e eles também perecerá para sempre. O rabino deteve-se um instante ao ver brilhante de curiosidade os olhos de Cirudã e comentou a passagem com estas palavras. As costas de Setim são, na linguagem dos livros santos, as costas da Itália, uma poderosa esquadra imperial arribará às terras orientais e conquistará o país com todos os povos que contém assírios e hebreus, árabe e egípcios. E tu, filho de Davi, desaparecerá depois de reconstruíres o templo, mas teu reino subsistirá por todos os séculos. Levantou-se o quinto rabino, alto, magro e sulto, e com voz gritante anunciou: Profeta de Jeová por boca do profeta Isaías. Eu, o Senhor, disse a Ciro, que é o meu ungido, e a quem conduzo pela mão para lhe sujeitar todas as nações, para pôr em fuga os reis, para abrir diante dele todas as portas, sem que nenhuma permaneça fechada. Andarei diante de ti e humilharei os grandes da terra, romperei as portas de bronze e quebrar-lhe-ei os gonzos de ferro, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas secretas e desconhecidas,
a fim de que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. E eu, Jehudá ben Gamaliel, que te falo, prosseguiu o rabino, batendo com a ossuda mão o afundado peito. Eu que até ontem fui teu mestre, e desde agora sou teu servo, digo-te, tu que és o Ciro do profeta, a quem há 27 séculos o Senhor chamou pelo seu nome, para que em ti se cumprisse a grandeza de Israel. Coloca tu mesmo a coroa da lei sobre as tuas têmporas, mas se não vens em nome de Deus, lembra-te de Sabatai Sevi, que nasceu em Esmirna no ano 5.386 da criação, e foi enganado por uma formosa aventureira, e um dia na sinagoga de Esmirna proclamou-se Messias e rei, e com os seus artifícios cabalísticos enlouqueceu os judeus de toda a Europa e lhe corrompeu os costumes. O grão-vizir aprisionou, e Sabatai, para salvar a vida, apostatou-se da sua religião, fez-se muçulmano e desacreditou em milhões de almas a palavra do Senhor. Lembra-te de Sabatai Sevi, se hás de reconstruir o templo. O quinto rabino sentou-se, hirto e pasmado, ao ver a indiferença de Cirudã, que parecia não o haver escutado. No ar exterior sentia-se o ronco dos aviões que voavam entre as nuvens. A noite ia caindo sobre a cidade das 7 colinas. Adiantou-se Hilel, pai do mancebo, subiu ao estrado, desprendeu-se do precioso dragão das 7 cabeças e com grande reverência colocou-o no peito do filho e ajoelhando-se beijou-lhe a fímbria de ouro do manto. Como se a intrusa só aguardasse um instante, mal a suprema insígnia mudou de dono, ela se levantou, impetuosa e audaz, e assim falou, com grande